pessoal, tudo bem? Esse é mais um vídeo do Terra de Informações. Eu sou a Laís e o vídeo de hoje é resumão de The Umbrella Academy. Vou te dizer que foi muito difícil fazer esse roteiro desse vídeo, então se eu ficar olhando com a minha colinha, que aqui é minha pauta, vocês me desculpem, tá, gente? Mas aqui é muita informação e é uma série muito doida, mas vai ter a segunda temporada no dia 31, sexta-feira, que vem, se eu não me engano. E eu achei que ia ser legal fazer um resumão se você não tiver tempo ou não quiser assistir os 10 episódios da primeira temporada que adaptam a HQ do Gerard Way e desenhada pelo brasileiro Gabriel Bá. E ela, como eu disse, ela tem 10 episódios e adapta a HQ, que tem o mesmo nome, que conta a história de 7 crianças que foram adotadas por um cara muito excêntrico, um ricão excêntrico. E eu vou fazer um resumão pra gente começar a segunda temporada, beleza? Então vamos lá. No primeiro episódio, nós vemos que aconteceu um fenômeno no dia 1º de outubro de 1989, que 43 mulheres deram à luz sem estarem grávidas no começo do dia. Então elas deram à luz ao meio-dia, sem elas terem começado o dia grávida. E o bilionário Sir Gerard Hargreaves adotou 7 crianças que têm habilidades excepcionais para começar uma equipe. Com a morte do pai adotivo 17 anos depois de acontecer um evento que fez todo mundo ir embora, mais ou menos isso, 5 deles voltam para casa. Então descobrimos que eles foram batizados por uma mãe robótica e que o pai deles chamava eles por números de 1 a 7. Carol, coloca aqui a foto deles de 1 a 7. Isso, obrigada. E os dois números que estão faltando, que é os 5 e o 6, a gente descobre que o 6 morreu. Não descobrimos como ele morreu, mas ele morreu. E o 5 desapareceu depois que ele tenta fazer uma viagem no tempo, um teletransporte no tempo. E aí ele some e nunca mais a família foi a mesma. Com 13 anos ele sumiu. É importante dizer isso. E aí a Umbrella Academy, eu fui reassistir, né? Reassistir a série toda pra escrever esse roteirinho aqui, pra não esquecer nada. E aí é meio que um Charles Xavier com uma escola para superdotados. Só que ao invés de ser deles só irem pra escola, eles estão sendo adotados. E, por exemplo, o número 5 tem um poder parecido com o do Noturno, dos X-Men, né? Por isso que eu acho que a série parece muito com os mutantes. Só que ele é um pouco mais extrapolado, porque além dele se teletransportar pelo espaço, ele também se teletransporta pelo tempo. Ele viaja no tempo. Ele se perdeu no tempo, ficou lá preso? Se perdeu, mas ele viajou. Então tá valendo do mesmo jeito. Os poderes do povo são meio confusos também. A partir disso aí, então, nós descobrimos que o número 5 foi recrutado por uma... Vai ser um resumão assim, porque acontece muita coisa numa temporada só. Os episódios têm mais ou menos 1 hora, então acontece muita coisa. Então eu peguei as coisas mais importantes, que eu acho que são muito importantes para a segunda temporada, beleza? Então se eu esquecer alguma coisa, vocês colocam aí nos comentários. Aproveita e já deixa o seu like, se inscreve no canal e compartilha com os amigos para eles também assistirem e relembrarem Umbrella Academy. Então o número 5 é recrutado por uma agência que garante que a linha do tempo permaneça do jeito que ela tem que ficar. E eles fazem isso através de assassinatos e de muita matemática. Eles fazem lá os cálculos, veem, se eu matar essa pessoa, eu vou desencadear isso que deveria realmente acontecer. É isso. E eu fiquei achando que é tipo assim, um pouco parecido com a agência do tempo do Legends of Tomorrow, né? Mas eles não matam, eles só arrumam as anomalias. Eles tentam não matar ninguém. A Alison, que é a número 3, ela tem um poder de controle mental que ela ativa quando ela fala: eu ouvi um boato. Eu achei o poder muito interessante. Até no trailer da segunda temporada tem uma hora que ela fala: eu ouvi um boato que você se deu um soco. E o cara, pum, se dá um soco. Entendeu? É isso.
Ela usa com a filha dela, por exemplo, a filha dela não quer dormir. Aí ela fala, eu ouvi um boato de que você está muito cansada. E a filha dela dorme. E isso faz com que o marido dela se separe dela e fique com a guarda da filha. E aí ela está sofrendo. Todo mundo nessa série tem um drama. Vocês vão perceber que eles deviam muito fazer terapia. Assim, acho que uns 10 minutos de terapia resolvia metade da série. Mas vamos em frente. O Luke, que é o número 1, é o único que ficou lá na academia todo esse tempo, que não abandonou o pai, ficou do lado dele. E aí o pai dele mandou ele numa missão sozinho. Ele quase morreu. O pai dele colocou sangue de macaco nele. Ele sofreu uma Enfim, ele mudou. E aí a anatomia dele ficou meio modificada, tal. O pai dele mandou ele pra lua. E agora ele está de volta porque o pai dele morreu. E até hoje eu não entendi assim muito bem qual era o poder dele antes dele virar um macaco. Eu imagino que ele já era forte, porque ele é muito forte. Mas aí ele ficou mais forte ainda porque ele tem esse sangue de gorila, macaco, sei lá o que ele é. O número 4, que é o meu personagem favorito, que é o Klaus. Adoro ele. Ele tem o poder de conversar com os mortos. Mas ele não lida muito bem com isso, porque os mortos ficam conversando com ele e ele não lida muito bem com isso, e aí ele se droga pra não escutar mais as vozes que ficam seguindo ele. Basicamente ele escuta as vozes que a Arlequina diz que escutou lá no trailer do Esquadrão Suicida. Pois é. Só que essas vozes não mandam ele matar ninguém. Contam as coisas pra ele, ficam desabafando. E aí, ele conversa muito com o irmão dele que tá morto, né? O número 6, que é o Ben. E ao longo da série, ele vai descobrindo que ele consegue fazer o irmão dele se materializar, ficar sólido, sei lá, tangível. E que ele consegue liberar o poder que o irmão dele também tinha. O irmão dele tinha um poder de liberar um monstro com tentáculos na barriga. E aí ele consegue fazer isso também com o Klaus como materializando ele. Então ele deixa de ser só um fantasma. E no início, como eu disse, o Klaus usava as drogas lá e tal, só que ele é sequestrado por um casal de assassinos, que eu vou falar daqui a pouco no vídeo. E aí esse casal é da agência que o 5 tava. Tô falando que essa série é meio confusa, então qualquer coisa eu acho que a Carol vai ter que desenhar aqui pra vocês. E aí ele pega a maleta que faz o pessoal viajar no tempo e vai parar acidentalmente no Vietnã, no meio da guerra. E aí ele conhece um cara, ele se apaixona pelo cara, o cara morre na guerra e ele fica traumatizado e ele fica tentando ficar sóbrio. Ele volta pro presente, né? Ele fica tentando ficar sóbrio pra poder conversar com o amado dele. O número 2, que é o Diego, ele é assim... Ele é muito invejoso e mal resolvido. Que ele queria ser o número 1, porque deve ser muito chato você ser o número 2, né? E saber que você nunca vai ser o número 1 pro seu pai. Mas ele tinha a mãe dele gostava muito dele. E mesmo ela sendo um robô. Enfim, a mãe dele era um robô, gente. E ele tem o poder de... Qualquer coisa que ele joga, ele consegue acertar. Ele gosta de jogar facas. Então esse é o poder dele. Eu achei um poder meio blá, mas é o poder dele. E ele diz pro irmão dele, pro número 1, que o Luke nunca viveu no mundo real e tal. Mas na real, ele queria mesmo era que o pai dele gostasse dele, eu acho. Foi uma coisa meio mal resolvida, entendeu? Eu acho que eu tô acabando de contar da família, né? Tem a Vanya agora. A Vanya é, tipo assim, a protagonista, digamos assim. Todo mundo ali tem sua importância, mas eu acho que a história gira em torno da Vanya, porque ela é a número 7 e supostamente ela não tem poderes. No começo da série você acha que ela não tem poderes. Aí você se pergunta, mas por que diabos o Hardgraves ia adotar a Vanya se ela não tivesse poderes? Porque das 43 mulheres, ele só adotou 7. E aí, ele adotou uma menina que não tinha poderes? Você já começa a suspeitar. Logo isso eu já achei meio estranho, mas tudo bem. E aí, como ela não tinha poderes, supostamente, ela fica se sentindo o tempo todo excluída. O pessoal não leva ela nas missões, o pessoal não leva ela pra brincar. E aí ela fica se sentindo muito excluída.
o avião tá querendo participar também. E ela escreve um livro, né? Claro, porque não escrever um livro com todos os segredos da sua família famosa de super-heróis. Mas ela, já que ela não participa da academia, ela resolve focar o talento dela em outra coisa. Então ela vira uma grande musicista e ela toca violino. E ela decide que ela vai se destacar tocando violino. Na real, o único que não é assim emocionalmente problemático é o número 5, porque ele foi embora com 13, ele sumiu com 13 anos. Tanto que ele até fala na série assim que se ele tivesse ficado, provavelmente ele seria um adulto emocionalmente problemático. E que eu acho que uma boa terapia ia resolver tudo, já falei pra vocês, né? E aí, o 5, ele ainda tem que lidar, além de ele ter ficado sozinho no apocalipse, conversando com a manequim, ele ainda tem que lidar com o fato de que tem 2 assassinos da agência que ele trabalhava atrás dele, a Tchá e o Hazel. A Tchá é muito chata, eu não suporto ela, eu detesto ela, as cenas dela são muito insuportáveis. E o Hazel resolve fazer uma história lá com a mulher do Donuts, que eu não vou entrar em detalhes, porque eu também achei que esse plot twist aí é muito bom. Mas eles estão atrás dele e eles têm que impedir que ele tente impedir o apocalipse, porque o apocalipse tem que acontecer. E no final das contas, né, acontece que o apocalipse é causado pela Vanya, que a gente acha que no começo não tinha poderes, mas na verdade ela tinha poderes. E tudo aconteceu, o apocalipse todo aconteceu porque o pessoal excluía ela. E aí ela tá lá com aqueles sentimentos reprimidos. E eles saem em forma de energia, porque o poder dela é transformar som em energia. Nos quadrinhos não fica claro qual é o poder dela, mas na série é esse. E aí, todo esse sentimento reprimido sai de uma vez e atinge a lua. Sim, é bem dramático, então vamos dizer de um modo bem dramático. Atinge a lua, e aí os pedaços da lua caem na terra e aí acontece o apocalipse. E tudo isso seria resolvido se os 7 se sentassem, conversassem e desse tudo bem. Ao invés disso, o que o pai deles fez? Resolveu se matar para que os 7 se juntassem e não conversassem e aí acontecesse toda essa parafernália, porque a culpa foi dele que fez a outra falar: eu ouvi um boato de que você acha que não é especial, e aí ela achava que não era. Se ele tivesse feito qualquer outra coisa, podia ter feito: eu ouvi um boato de que você controla os seus poderes, ou eu ouvi um boato de que você não estoura, mas não, ele foi dar uma de Charles Xavier que aprisionou a Jean Grey dentro da própria cabeça, e aí a Vanya enlouqueceu igual a Jean Grey com a Fênix. Então, no final das contas, ela até fica com a cara meio de Fênix mesmo, com os olhos pretos e meio branca assim. Tá? Se ela fosse ruiva, tava igualzinha. E aí ela começa a tocar lá no concerto, e ela tá tocando no concerto, e ela é possuída lá pelo ritmo ragatanga dela, e aí solta o raio na lua. E é assim que acontece o apocalipse. Aí pra fugir do apocalipse, o que eles fazem? O 5 junta o 7, porque o Ben também tá lá, né? Então ele junta o 7, e aí ele tenta fazer uma viagem no tempo com o 7. E aí enquanto tá lá na viagem do tempo, que eles vão indo, os 5, os outros também voltam a ser criança, porque o 5 voltou a ser criança quando ele voltou do tempo. E eles também voltam a ser criança, então eu imaginei o quê? Que na segunda temporada eles iam ser as crianças, mas não, porque a viagem do tempo não é assim tão precisa. Eles foram pra lá como eles adultos, e o 5 ainda é criança, que pra mim não fez muito sentido, mas né, é uma série de super-herói, não precisa fazer muito sentido. Aí, na fuga, o Hazel, que tinha resolvido sair da agência também, ele também vai com a mocinha do Donut para sei lá que tempo, porque você consegue ver ele sendo sugado não sei se foi uma máquina, se a agência mandou uma máquina pra ele fugir no tempo, alguma coisa, ele foge também. A Tchá não, a Tchá morre, graças a Deus, no apocalipse, porque ela era ruim mesmo, então ela mereceu. O resto do povo não era ruim, mas eles morreram tudo no apocalipse. Então, é importante vocês saberem do Hazel, eu nem ia falar, mas é importante vocês saberem porque ele aparece no trailer, contando para o 5 que a viagem no tempo deles lá, eles alteraram alguma coisa e agora eles vão ter que consertar. E esse é o final da primeira temporada. Ai,
Até cansei. Deu 3 folhas de roteiro. Acho que esse roteiro foi o roteiro mais longo que eu já fiz, porque eu queria ter certeza que eu não ia esquecer nada. Inclusive falar da Jean Grey e do ritmo ragatanga, porque né, eram piadinhas muito importantes que eu queria fazer. Que eu fiquei pensando enquanto reassistia os episódios. E deixa eu ver, acho que eu não esqueci de nada, é isso. E aí eu tô muito ansiosa pra segunda temporada. Gente, o trailer me deixou mais ansiosa ainda. Vocês assistiram o trailer? Porque no trailer a Alison está falando, porque no final da primeira temporada a Vanya atinge ela com o arco do violino e ela não consegue mais falar. Mas no trailer ela está falando, ela usa os poderes dela, como eu falei. Então, eu suponho que eles estejam com os poderes. No trailer também aparece o Ben fechando a porta de um carro, então, mas também aparece cenas dos meninos perguntando: Klaus, o Ben está? Aí o Klaus fala: não, mortos não viajam no tempo. E o Ben fica bravo porque só o Klaus pode ouvir ele, né? Então eu não sei como é que ele fechou a porta do carro se ele tá morto. Mas como o Klaus consegue fazer ele pegar nas coisas, ele ficar tangível e tal, pode ser, né, que seja o Klaus usando os poderes dele. Eu não sei se a Vanya... Nos quadrinhos eu fui verificar e eu descobri que a Vanya, quando eles fazem essa viagem aí, a Vanya não lembra que ela tem poderes e a Alison não tem voz. Como a Alison tem voz no trailer, talvez a Vanya lembre que ela tenha poderes. E aí, quem sabe, a gente veja mais ela usando o violino e tal, que ficou branco no final. Sei lá, acho que eu tô empolgada, eu não sei muito o que esperar. O trailer não mostra muitas coisas, então traz mais dúvidas, mas dá pra ver que tem o Sir Hardgraves, o Sir Reginald Hardgraves lá com eles, então talvez eles resolvam esses problemas com o pai, né? Chega de ter problemas com o pai. E que vai ser antes do pai encontrar eles. E eu acho que assim eles vão conseguir se resolver e ficar menos problemáticos, quem sabe, né? E aí a gente vê mais umas aventuras de viagem no tempo, vai ter JFK, vai ter várias coisas pelo trailer que deu pra ver, mas deu pra ver várias coisas e ao mesmo tempo a gente não sabe muito. É confuso, Enfim, é isso, gente. Até o próximo vídeo, obrigada e não esquece de se inscrever, compartilhar e etc, tá bom? Um beijo e até a próxima, tchau!